E se tudo o que você conhece desaparecesse em uma onda? E se a humanidade inteira fosse julgada por sua maldade? Essa não é uma lenda, é uma história real, registrada nas Escrituras. Um homem, uma arca e o momento em que Deus decidiu recomeçar o mundo. Esta é a história do dilúvio. No princípio, a terra estava repleta de vida e beleza, mas a maldade dos homens cresceu e se espalhou como uma sombra sobre toda a criação. O Senhor olhou para o mundo que havia feito e viu que a iniquidade dominava os corações. Com pesar, Deus decidiu que era hora de recomeçar, de purificar a terra das trevas que a consumiam. Mas em meio à escuridão havia uma luz. Um homem justo e íntegro, chamado Noé. Noé caminhava com Deus, e sua retidão brilhava como um farol em um mar de corrupção. O Senhor, em sua infinita sabedoria e misericórdia, escolheu Noé para uma missão divina, uma tarefa que mudaria o curso da história da humanidade. Com voz trovejante e compassiva, Deus falou a Noé: chegou o fim de todos os seres, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. O Senhor revelou seu plano a Noé, instruindo-o meticulosamente sobre como construir uma embarcação gigantesca, um refúgio flutuante que abrigaria a esperança de um novo começo. A arca seria o instrumento da salvação, não apenas para Noé e sua família, mas para toda a criação de Deus. Com fé inabalável, Noé obedeceu ao chamado divino. Dia após dia, ano após ano, ele trabalhou incansavelmente, construindo a arca conforme as especificações do Altíssimo. Enquanto martelava e serrava, Noé pregava arrependimento aos seus vizinhos, alertando-os sobre o julgamento iminente. Mas suas palavras caíam em ouvidos moucos e o mundo continuava em sua espiral descendente de pecado. Finalmente, após décadas de labor, a arca estava pronta. O Senhor então ordenou a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de todos os animais puros e um casal dos impuros. Faça isso para preservar as suas espécies na terra. Em uma procissão majestosa e surreal, os animais começaram a chegar. 2 a 2, eles entraram na arca, guiados por uma mão invisível. Leões e cordeiros, águias e pombas, elefantes e formigas, toda a diversidade da criação de Deus se reuniu naquele imenso barco de madeira. Quando todos estavam a bordo, o Senhor fechou a porta da arca com sua própria mão. O céu escureceu e um silêncio pesado caiu sobre a terra. Então as comportas do céu se abriram. A chuva começou a cair, primeiro em gotas suaves, depois em torrentes furiosas. Por 40 dias e 40 noites, a água despencou dos céus sem cessar. Os rios transbordaram, os mares se elevaram e as águas subiram inexoravelmente, engolindo tudo em seu caminho. Cidades inteiras desapareceram sob as ondas. Montanhas que pareciam eternas foram submersas. A humanidade, em seu desespero, clamava por socorro, mas era tarde demais. O julgamento de Deus havia chegado e apenas aqueles abrigados na arca sobreviveriam. Dentro da embarcação, Noé e sua família ouviam o rugido das águas e o uivar do vento. Eles se agarravam à promessa de Deus, confiando que o Senhor os guiaria através daquela tempestade apocalíptica. Dias se transformaram em semanas e semanas em meses. As águas cobriam toda a face da terra e a arca flutuava sobre o vasto oceano que havia engolido o mundo. A vida dentro do barco era um testemunho da providência divina, animais e humanos, coexistindo em uma harmonia que ecoava o Éden perdido. Após 150 dias, Deus se lembrou de Noé e de todos os seres que estavam com ele na arca. O Senhor fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Lentamente, muito lentamente, o mundo emergia de seu batismo catastrófico.
a arca finalmente repousou no topo do Monte Ararat. Noé, ansioso para ver o novo mundo que aguardava além das paredes de madeira, enviou um corvo e depois uma pomba para buscar sinais de terra seca. A pomba retornou com um ramo de oliveira em seu bico, um símbolo de esperança e renovação que ecoaria através dos séculos. Quando a terra finalmente secou, Deus falou novamente a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Faça sair todos os animais que estão com você. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Noé e sua família pisaram em terra firme pela primeira vez em mais de um ano. O ar estava limpo, lavado pelo dilúvio. A terra, embora nua, estava pronta para um novo começo. Com coração grato, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. O aroma do sacrifício subiu aos céus e Deus fez uma promessa solene: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Como um selo desta nova aliança entre Deus e a humanidade, o Senhor colocou o seu arco nas nuvens, o arco-íris, um lembrete eterno da misericórdia divina. Suas cores vibrantes contra o céu lavado eram um testemunho da fidelidade de Deus e da esperança de um futuro melhor. Assim começou um novo capítulo na história da humanidade. Noé e sua família foram encarregados de repovoar a terra, de cuidar da criação e de viver em obediência ao Criador. O dilúvio havia passado, mas suas lições permaneceriam para sempre. A história de Noé e o dilúvio nos lembra do julgamento divino, mas também da graça incomparável de Deus. Ela nos ensina sobre obediência, fé e a importância de caminhar com o Senhor, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar afundando. Que possamos, como Noé, encontrar graça aos olhos do Senhor. Que tenhamos a coragem de construir arcas em nossas próprias vidas, lugares de refúgio e obediência, onde podemos aguardar as promessas de Deus, confiantes de que, após cada tempestade, há um arco-íris de esperança nos esperando. E assim, a saga de Noé e a arca permanece como um farol através dos tempos, iluminando o caminho para todos que buscam a salvação em meio às águas turbulentas da vida. Que suas águas nos purifiquem e que o arco-íris da promessa de Deus brilhe eternamente em nossos corações. O dilúvio passou, a humanidade teve uma nova chance. Mas será que hoje estamos ouvindo a voz de Deus como Noé ouviu? Comente o que essa história te ensinou. Inscreva-se para mais episódios bíblicos narrados e ative o sininho para não perder nenhuma história. E se ainda não viu a criação do mundo e a queda do Éden, o link está nos cards. Até o próximo episódio.